Bom, pessoal, vamos continuar então com o conteúdo, tá? Então a gente trabalhou com redirecionadores, agora nós vamos trabalhar aqui com a filtragem de conteúdo. Só antes disso, eu queria a opinião de vocês em relação ao som, né? Eu escutei, eu estava usando o microfone do notebook, não estava muito bom. Aí eu tentei pegar agora um outro foninho de ouvido que eu tenho com o microfone aqui e me pareceu me pareceu um pouquinho melhor do que o fone de ouvido. No entanto, ele é um pouco incômodo. Mas eu vou tentar ir atrás de um outro microfone, tá? Para a gente tentar melhorar a qualidade do áudio, tá? Mas se vocês puderem passar um feedback depois de como é que tá o áudio, né? Ou até mesmo o vídeo, eu agradeço, tá bom? Bom, gente, vamos lá então. Então, dá um clear aqui. Vamos continuar então com o conteúdo. E o primeiro filtro, a primeira coisa que nós vamos aprender aqui é como eu manipulo o pipe, tá? Então, na verdade, ele não é inclinado, parece uma barra, né? Ele é reto, né? É o pipe, é aquela tecla que fica do lado do shift esquerdo, né? E eu preciso pressionar o shift, né? Ele é o caractere superior da tecla. Bom, vamos lá. Para dar esse exemplo para vocês, eu queria apresentar para vocês um arquivo do Linux que é muito importante. Tem várias coisas importantes, né? Mas esse arquivo é relativamente bem importante. Então vamos fazer aqui um cat barra etc barra pswd. Eu vou apertar Enter, ele vai vomitar um monte de informação na tela, né? Mas aqui é um arquivo chamado pswd, que fica localizado dentro do diretório etc, que está na raiz, né? E esse aqui é todo o conteúdo dele, né? A gente já vai aprender o que ele significa. Bom, esse arquivo aqui, ele armazena os usuários do sistema. Tá? Então, todos os usuários cadastrados estão aqui. E a maneira mais lógica de organizar, né? Obviamente, é como ele está organizado, é um usuário por linha. Então, aqui eu tenho o usuário root, nessa linha. Aqui, o usuário daemon, usuário bin, usuário sys e assim por diante. Provavelmente, o usuário de vocês, que vocês estão utilizando, se ele não for o último, ele é um dos últimos. Então, por exemplo, aqui no meu, né, é Rodolfo, né, eu formatei esse computador na semana passada, né, e eu só adicionei o meu usuário, só tenho um usuário aqui, né, então é o usuário Rodolfo, e o restante são usuários também, mas não são usuários humanos, né, são usuários que o sistema operacional utiliza, né, o sistema operacional e outros aplicativos vão utilizar. O usuário root é o primeiro usuário, né? Eu poderia citar aqui para vocês, por exemplo, o usuário www.data, que é um usuário que vai manipular arquivos aí que vão ficar disponíveis em um servidor web. Vamos ver aqui um outro. Vamos ver se eu acho. Então, né, um dos nossos objetivos aqui vai fazer a filtragem, né? Porque, por exemplo, aqui tem um monte de informação. Se eu quero extrair alguma informação específica daqui, que é o que eu estou tentando nesse momento, né? Mas deixa eu ver aqui. Eu estava procurando um usuário chamado DialWap. Não estou achando ele. Não, desculpa. DialWap não é um usuário. DialWap é um grupo de usuários. Tudo bem, depois a gente vê. Mas, enfim, eu tenho aqui vários usuários, né? E cada aplicação normalmente aí vai utilizar um usuário específico, né? Isso é para a gente não atribuir a permissão total. Se todas as aplicações utilizam a permissão de root para executar, isso tornaria o sistema operacional muito vulnerável, né?
Porque se uma aplicação está usando root, ela significa que ela tem permissão total em todo o sistema operacional. Isso é muito ruim. Então, cada usuário aqui, ele tem vamos dizer assim, um nível de privilégio, né, um poder, mas esse poder é restrito. Ele não é soberano no sistema operacional como o root. Né? Então, novamente, o root é um usuário muito complicado. Então, por isso que nós temos vários usuários, cada um com sua permissão específica. Né? Bom, cada linha, então, é um usuário. Né? E se vocês perceberem, eu tenho, por exemplo, aqui o nome do usuário, e aqui na frente eu tenho 2 pontos. E se vocês perceberem, esses 2 pontos, eles meio que vão se repetindo aqui durante a estrutura das linhas, né? Tem vários 2 pontos. Esses 2 pontos, isso daqui na verdade é como se fosse uma tabela, tá? E esses 2 pontos é a divisão de uma coluna para outra coluna. Tá? Então, se isso aqui tivesse num Excel, por exemplo, da vida, né, uma planilha eletrônica, esse root estaria em uma coluna e esse x estaria em uma outra coluna, esse 0 numa outra coluna e assim por diante. Então, eu tenho várias informações e elas são separadas por 2 pontos. Né? Bom, o que é esse x? Esse x significa que a senha do usuário está criptografada. Tá bom? Então eu não consigo ter acesso a essa senha. Na verdade, esse x ele é uma referência, né? Eu vou aqui imprimir um outro arquivo, daqui a pouco eu volto nele, no PSWD. Agora é o arquivo shadow. Tá? Então, cat/etc/shadow. Opa, estou sem permissão, vou executar ele como root. Esse arquivo aqui ele tem um certo probleminha. Então, vamos lá. Então, por exemplo, aqui o meu usuário Rodolfo, né? Tenho lá 2 pontos. E aí, logo em seguida, eu tenho aqui uma sequência de caracteres, né? Até o próximo 2 pontos. Essa sequência de caracteres aqui é uma hash, né? Isso daqui, na verdade, é a minha senha. Bom, a minha senha que está armazenada aqui em formato de hash. Tá? Então, mesmo eu, como vamos dizer assim, eu acessei esse arquivo como privilégio de superusuário, eu não consigo ter acesso à senha do usuário. Né? Eu só consigo visualizar a hash. E se eu tentar informar isso daqui como senha, né, ele não vai acessar o sistema. Porque aí, o que acontece? Eu informo isso como senha, ele vai gerar uma hash disso, que não vai ser igual a hash da minha senha. Certo? Então, vamos voltar aqui para o PSWD, que é o nosso objetivo. Né? Então, aqui simboliza que a senha está criptografada e que ela está armazenada naquele outro arquivo. A próxima informação é o UID. Então, deixa eu escrever aqui na lousinha para vocês. Então, UID, que significa User Identification. Tá? Então, ou seja, identificação do usuário. Isso daqui nada mais é do que um código. Tá? Do que um código. Então, cada usuário ele tem um código único. Então, por exemplo, o root é 0, o daemon é 1, o bin é 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Por exemplo, o meu é 1000. Né? O código do meu usuário aqui é 1000. Legal, deu um número redondinho aqui. Né? 1000. O segundo, o terceiro parâmetro é o GID, que é Group Identification, ou identificação do grupo, tá bom? Então, isso daqui também é um código, só que isso daqui é o código do grupo padrão do usuário. Então, além dos usuários no sistema, eu também tenho
grupos de usuário. Então, por exemplo, se eu imprimir o arquivo /etc/group, esse arquivo aqui, cada linha dele representa um grupo do sistema. E se vocês perceberem, por exemplo, eu tenho o grupo root, o grupo daemon, o grupo bin, o grupo sys, o grupo Rodolfo, no meu caso aqui, né? Porque normalmente sempre quando eu adiciono um usuário no Linux, além de criar o usuário, o sistema também cria um grupo de usuários que tem o mesmo nome do usuário, tá bom? Por exemplo, aqui o grupo ADM, né? Quem faz parte desse grupo ADM? Então aqui no último campinho eu tenho aqui a informação de quem faz parte desse grupo, que é o syslog e o Rodolfo, né? Quem faz parte do grupo CD-ROM? Rodolfo, né? E assim sucessivamente, tá bom? Quem faz parte do grupo Docker? Rodolfo, tá? Então, à medida que eu vou adicionando os usuários nos grupos, ele vai criando aqui vírgulas e vai separando esses usuários, tá bom? Então eu tenho, olha só, são 3 arquivos, né? É o etc/group. Eu vou imprimir eles aqui de novo, né? Ó, vamos lá, vamos começar do começo. PSWD são os usuários. Shadow, esse eu tenho que executar como sudo, é a senha dos usuários. E o group é o grupo dos usuários, os grupos dos usuários. Então são 3 arquivinhos aí importantes, né? Vamos focar no nosso primeiro aqui, tá? Então, novamente, usuário, senha, UID, GID, né? A próxima informação aqui, ela indica para a gente qual é o diretório padrão desse usuário, tá bom? Ou melhor, desculpem, gente, desculpem. A próxima informação, ela é uma descrição, vamos dizer assim, é um campo, ele é um campo coringa, onde eu posso guardar algumas informações a respeito dele. Por exemplo, né, aqui no meu caso, eu tenho o meu nome armazenado, tá bom? Eu vou adicionar um usuário no sistema para vocês verem essa informação aqui, tá? Então, eu vou usar o comando adduser e vou adicionar o usuário, o nome da minha esposa, Carla, né? Então, o comando adduser, ele é atípico, né? Porque ele começa a imprimir coisas na tela. Então, adicionando o usuário Carla, adicionando o grupo Carla, adicionando o usuário Carla, o grupo Carla, criando o diretório pessoal do usuário Carla, né? Copiando arquivos modelo, né? Para o diretório Carla, é ele que está pedindo uma senha. Então, vamos lá. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, gente, porque esse comando nós vamos ver mais para frente, né? Digitei uma senha para o usuário, confirmei, e agora ele começa a pedir algumas informações que são opcionais. Se eu não quiser digitar, é só apertar Enter. Vou digitar aqui, ó, Carla Cabral, número da sala. Essa sala é como se fosse um escritório, né? Então vamos dizer aqui, ó, sala laboratório B103. Fone trabalho 000. Fone residencial 19111111. Podem ligar para mim, tá, gente? Outro, né? Sei lá, não atende aos sábados, por exemplo. Né? Informação. Eu coloquei acento, né? Ele está reclamando do acento. Bom, vamos ver se ele vai digitar ou não. Tá? Então vamos colocar aqui um S. Tá? Vamos ver. Talvez pela questão do acento, talvez ele não permita. Ele não vai inserir, mas vamos tentar. Vou fazer um cat de novo aqui. E agora aqui, ó, a usuária Carla está aqui agora no arquivo. Né? Então a Carla, a senha dela criptografada, UID, GID e o próximo campo, ó, que fica entre esse e esse aqui. Opa, esse aqui. Ele permitiu sim. Ela tá lá o nome,
o laboratório, os telefones. Então, é um campo coringa. Aquelas perguntas, elas não necessariamente precisa ficar só nelas, tá? Eu poderia acrescentar mais informações se eu achasse necessário. É para criar um banco de dadozinho aqui sobre os dados do usuário, tá bom? Então, essa é a finalidade desse campo. O próximo campo, que fica entre esse e esse aqui, é o diretório home do usuário. Então, por exemplo, barra home, barra Carla. Aqui, barra home, barra Rodolfo. Tá bom? E o outro campo é o interpretador de comandos padrão que aquele usuário vai utilizar. Então, na hora que eu estiver digitando comandos aqui, então, por exemplo, pwd, quem interpretou esse comando? Foi esse interpretador que está aqui, que é o interpretador padrão do usuário. Tá bom? A maioria deles vai ser o barra bin barra bash. Ou, por exemplo, no caso aqui, ó, bem interessante, no login, significa que esse usuário não tem permissão de fazer login. Esse daqui, ó, até tem permissão, mas ele não vai poder executar comandos barra bin barra false, né? Bom, então é isso, tá? Então eu só queria apresentar esse arquivo para vocês, dizer que as informações dele estão separadas por 2 pontos, né? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai usar esse arquivo aqui para fazer filtragem nele como exemplo, tá bom? Então vamos lá então. Bom, vamos supor que eu queira ler todas as linhas que contenham a palavra Rodolfo. Então, não sei se vocês perceberam, mas provavelmente é só uma linha que tem lá que tem a palavra Rodolfo. Mas vamos supor que eu queira imprimir todas as palavras Rodolfo. Então, eu vou executar esse comando, já explico ele para vocês. E aí o resultado para mim vai ser isso. Ou seja, nós fizemos um filtro ali dentro, né? Um filtro. Ele só mostrou para mim as linhas que contêm a palavra Rodolfo. E aí ele deixa até em vermelho aqui, né? Dá um destaque, indicando a palavra, né? A ocorrência. Bom, o que aconteceu aqui então, gente? Esse comando grep, aqui grep, ele funciona como filtro, tá bom? Ele é um filtro. Então ele vai filtrar as linhas que contêm uma determinada palavra. Eu vou tentar executar ele aqui, isoladamente. Aqui, beleza. E tem outra forma de eu executar ele, talvez essa forma que seja mais fácil para a gente começar. Então, o grep, o primeiro parâmetro é a informação que eu quero que ele busque, que ele utilize como filtro. E a segunda informação aqui é o nome do arquivo que eu quero filtrar. Então, isso aqui é uma maneira de eu executar o grep. Mas eu quero me concentrar na primeira que eu fiz com vocês, que é o mesmo resultado. Então, quando eu executo só isso aqui, ó, cat barra etc barra pswd, só isso, ele vai imprimir o arquivo inteiro. Tá? Agora, olha só o que eu estou fazendo. Imediatamente depois eu estou utilizando o pipe. O pipe. E aqui na frente eu estou colocando, eu estou colocando um outro comando. O pipe aqui, ele está atuando como um... Eu não gostaria de usar a palavra redirecionador, porque a gente já utilizou ela, mas ele está atuando aqui como um condutor da saída disso. Então ele está conduzindo a saída desse comando, conduzindo a saída desse comando para a entrada desse comando aqui. Tá? Então eu estou conduzindo ou redirecionando, vocês poderiam também utilizar essa palavra, tá? Estou conduzindo ou redirecionando para cá. Então tudo que for passado para cá vai ser enviado para esse comando. Tá? Vou dar um outro exemplo para vocês. Vamos supor que eu queira filtrar todos os usuários que utilizam o bash como interpretador de comandos padrão. Então vamos lá. Então seria cat /etc/pswd, redireciono, grep.
tá? Aí eu poderia colocar bash, mas vamos colocar aqui o nome completo, /bin/bash. Então, olha lá, são 3 usuários que utilizam o /bin/bash. É o Rodolfo, desculpa, o Ruth, o Rodolfo e a Carla. Tá bom? Agora, vamos dizer que eu queira, além dos usuários que utilizam o /bin/bash, eu quero saber os usuários que trabalham no laboratório B103. É só a Carla aqui no caso, né? Mas tudo bem. Então, como é que eu posso fazer isso? Então, eu utilizo mais de um filtro. Eu coloco grep/bin/bash e grep, sei lá, B103. Pronto. Tá? Então, aqui eu estou utilizando 2 filtros. Mas o importante é a gente entender que esse gerou um conteúdo. Esse conteúdo foi passado para esse. Esse vai filtrar esse conteúdo e vai passar o conteúdo filtrado para esse outro aqui. Então, não é que os dois atuam de forma simultânea. Não, eles atuam em sequência. Primeiro é esse, depois é esse e depois é esse. Então, é como se fosse uma peneira aqui, né? Aqui é uma peneira, aqui é uma outra peneira e aqui é uma outra peneira. Tá? Então, eu posso utilizar aqui pipes em sequência para ir filtrando as informações. Tá bom? Então, beleza. Esse é o pipe. É bem simples, né? Bom, agora vamos supor, gente, que eu queira extrair qual é o meu UID. Vamos escrever aqui. Qual é o UID do usuário Rodolfo. Ou seja, eu quero que ele imprima para mim somente o UID. Eu quero que aqui na saída ele venha aqui um número. No meu caso é 1000, né? Eu quero que ele escreva aqui, 1000. Eu só quero que ele imprima isso. Tá? Como que eu posso fazer isso? Vamos lá então. cat/etc/pswd pipe grep. Aí eu vou começar colocando Rodolfo. Então aqui ele vai imprimir tudo. Mas eu quero só isso. Só isso. Então eu vou usar um outro filtro. E agora eu vou usar um comando chamado cut. Então vamos escrever aqui, depois eu explico. Então, cut -d, 2 pontos, -f, 3. Pronto. Ele pegou aqui para mim só o meu UID. O que está acontecendo aqui? Bom, então o grep filtrou a linha, que nem eu mostrei para vocês, e o cut, ele é, o próprio nome diz, né? Ele é um cortador, ele corta alguma informação. Então, ele vai cortar esse texto aqui, que é a saída desse grep. Ele vai cortar esse texto, utilizando como parâmetro um delimitador 2 pontos. Então, o que significa? Então, imagina que o cut é uma tesourinha. Ele vai procurar aonde tem 2 pontos aqui. Pá, pá, pá. Então, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Então, ele vai vir aqui com uma tesourinha e vai cortar isso, vai cortar isso, vai cortar isso, vai cortar isso, vai cortar isso e vai cortar isso. E aí, ele vai gerar um campo, vamos dizer assim, primeiro campo, segundo campo, terceiro campo, quarto campo, quinto campo, sexto campo, sétimo campo. Tá? Então, é isso que ele vai fazer aqui. E aqui eu especifico qual campo que eu quero. Então, por exemplo, field, né? Então, aqui, ó, D de delimiter, né? Para delimitador, e o F aqui é de field. Vai pegar o campo. Então, eu quero o campo 3. Se, por exemplo, eu colocasse aqui o campo 1, ele pegaria o nome do usuário, né? Que é o primeiro campo. Vamos supor que eu quero pegar o diretório padrão dele. Então, eu poderia usar aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Pronto, pegou aqui. E olha que legal, gente. Isso aqui que eu estou falando, eu
estou explicando é em ambiente shell interativo, mas tudo isso pode ser feito no script, obviamente, né? Eu posso delimitar isso com aspas, com crase, com crase. E aí, por exemplo, o ID, usuário. Então, eu declarei uma variável, certo? O ID, usuário, campo 3, né? O que eu fiz aqui? Eu peguei todo o conteúdo que seria impresso na tela e joguei ele dentro de uma variável, tá? Não tem espaço aqui, ó, né? Então, na hora que eu fizer agora um eco nessa variável, eu consigo imprimir o conteúdo dela, né? Ou fazer alguma outra ação, caso seja necessário, né? Pronto, tá bom? Bom, então isso é o grep e o cut. Eu vou mostrar para vocês mais dois exemplos de utilização dele. Vamos lá. Lembram do ping? Ping menos C, menos C, 3, 8.8.8. Tá? Bom, olha só, vamos tentar trabalhar juntos aqui. Esse ping, juntos é boa, né, gente? A distância, mas vamos acompanhar o raciocínio. Tá? Então, olha só, então aqui ele vai imprimir tudo na tela. Vamos supor que eu queira imprimir quantos pacotes aqui que foram encaminhados com sucesso. Tá? Então aqui são 3, né? Ele enviou 3. Quantos pacotinhos voltaram com sucesso? Foram 3, né? De 3 pacotes transmitidos, eu tenho 3 recebidos. Né? 0% de perca. Vamos supor que eu queira executar um comando que ele imprima para mim, ó, 3 aqui, ó, 3. Tá? Então vamos ver. Eu vou fazer ping -c3 8.8.8. Vou redirecionar e aí eu vou fazer um grep, né, uma filtragem. O grep eu posso utilizar com aspas duplas quando eu quero que ele filtre mais de uma palavra. Como é que eu sei que cada linha aqui foi um sucesso ou não? Bom, se ele tiver 64 bytes, por exemplo, escrito, significa que essa linha foi um sucesso, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 64 bytes from e vou apertar Enter. Olha que legal, né? Então essa primeira linha aqui, esse cabeçalho e essa estatística aqui embaixo não foi impressa. Por quê? Ele só imprimiu essas 3 linhas aqui. Agora, olha o que eu posso fazer. Eu posso vir aqui e utilizar um outro comandinho que é o WC. WC não é banheiro, né? WC é um programa que vai fazer uma contagem de algum item. Então, por exemplo, se eu usar o "-l" aqui, ele vai mostrar o que a gente quer. O que é isso? O "-l", com o WC, ele vai contar quantas linhas foram impressas aqui. Quantas linhas foram impressas. Então foram 3 linhas. Tá? Se eu não me engano, vamos fazer uma tentativa aqui, "-w". Ok. O "-w" é Word, tá? Então são quantas palavras foram impressas aqui. Tá bom? Quantas palavras? Então foram 24 palavras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 8 vezes 3, 24, tá certinho. E agora eu posso utilizar aqui também o "-c". Tá? O que será que é o "-c"? O que será? Caractere, né? Então, os caracteres. Então, quantos caracteres foram impressos aqui? Tá bom? Então, não vou contar, vamos confiar, né? 162 caracteres. Posso passar isso para uma variável, por exemplo, se eu precisasse? Vamos voltar aqui. Posso, é a mesma coisa, né? É só colocar aqui entre aspas, entre crase, né? Quantidade acertos, por exemplo. Pronto. Venho aqui, imprimo quantidade acertos
Pronto, né? Tá dentro de uma variável, tá bem espaço controlado, né? Bom, então é bem simples utilizar o filtro, né, gente? Bem simples. Só como exercício aqui final. Se a gente quisesse, por exemplo, vamos dizer aqui, pegar, por exemplo, esse 64. Esse 64 aqui. Né? Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso que ele imprima para mim esse 64? Só o 64. Então vamos lá. Ping -C3 8.8.8. Redireciono. Vou fazer um grep. Utilizando a mesma ideia ali, 64 bytes. E aí eu vou usar um cut, né? E o que será que eu posso imprimir? Eu posso utilizar no cut como delimitador para pegar só o 64. O que será que está separando aqui um do outro? Então, não sei se vocês perceberam, mas o espaço aqui está separando. Certo? O espaço está separando. Então eu posso usar o espaço como delimitador. Tá? Vamos colocar assim e colocar menos field 1. Pronto. Né? Então ele pegou lá o primeiro campo, né, que é 64. Só imprimiu 64 na tela. Agora vamos supor que eu queira pegar aqui, ó, esse 51. Eu queira pegar esse 51. Então vamos pensar aqui. Né? Bom, vamos por partes. Né? Então, será que eu consigo cortar isso tudo aqui? Consigo. Né? Qual campo que é ele? Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos lá. Vou colocar 6 aqui. Aí ele vai imprimir aqui, ó, só esse campo do TTL. E agora, como é que eu faço? É só usar um outro cut. Só que agora eu vou usar como delimitador o quê? O que será que está delimitando as informações ali? O que eu posso extrair? É o igual, né? Então eu posso usar aqui, igual não precisa colocar entre aspas, né? Igual menos field é o segundo campo. Pronto. Filtrou o último campo, tá bom? Então eu posso colocar eles em sequência, um atrás do outro, né? Da maneira que eu estou fazendo aqui, para chegar na informação que eu quero. Às vezes não é possível, né, gente? Porque às vezes eu estou lidando com um arquivo que não está organizado de uma forma, estruturado de uma forma que obedeça um padrão, né? Então, se não está obedecendo um padrão, é difícil fazer filtragem. A gente pode tentar chegar em alguma coisa, né? Mas pode-se chegar numa situação onde é muito difícil realmente, tá bom? Como último exemplo, tá? Aqui dentro desse diretório eu tinha criado aqui anteriormente, eu criei um script, tá? Eu até esqueci de colocar a permissão nele, deixa eu colocar aqui. E criei aqui um arquivo chamado usuários.txt. Eu vou abrir esse arquivo para a gente dar uma olhada nele. Tá? Então aqui eu tenho um arquivo com 3 linhas. Tá? A ideia nossa aqui é fazer um script que adicione os usuários ao sistema de forma automática. Tá? Mas aí esse script, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma leitura dentro de um arquivo, né? E pegar os usuários que estão nesse arquivo e adicionar eles no sistema. Então aqui eu tenho um arquivo com 3 linhas, cada linha é um usuário que eu quero adicionar no sistema. Então, usuário Zelda, usuário Mario, usuário Luigi. E aqui no primeiro campo eu tenho Zelda, e no segundo campo, desculpa, no primeiro campo eu tenho um usuário, e no segundo campo eu tenho uma senha. Tá? Então, isso aqui obedece um padrão. Ah, mas aqui é o mesmo tamanho. Por coincidência, tá, gente? Por coincidência. Poderia ser, sei lá, Luigi, certo? Então aqui ficou fora de ordem. Não tem problema, tá bom? Não tem problema. Poderia ser Adalberto, senha, blá, 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 blá. Então, ó, perdeu aqui a ordem. Não tem problema. O importante é os 2 pontos tá delimitando. Tá bom? Isso aqui é o mais importante. Bom,
Vou deixar esse Adalberto aí também. Tá? Então eu quero que ele adicione o usuário no sistema com essa senha. Né? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou abrir o script. Tá? Esse exemplo aqui tem na apostila também. Tá bom? Então eu estou usando um while, um comando de repetição. Tá? Então aqui está o while, o do e o done. Né? E eu quero que ele repita aqui essa ação, né? Até ele adicionar todos os usuários. Como é que funciona? O importante aqui para a gente é aqui embaixo, aqui, começar por essa linha aqui, ó, o done. Então aqui o done ele tem um redirecionador de entrada, tá? E aqui eu estou especificando um arquivo para ser passado para esse while, tá bom? Aqui no caso está como primeiro parâmetro. A gente poderia substituir isso e colocar lá o nome do arquivo nosso, que é usuários. Colocar diretamente, tá bom? Não tem problema. Então aqui eu tenho usuários, o arquivo, e ele está sendo passado para o while. Então aqui, ó, while read linha. Isso daqui a gente poderia entender como enquanto eu tenho uma linha do arquivo para ler, ele vai fazer a repetição. Tá? Então, no caso, eu tenho 4 linhas, ele vai fazer 4 vezes essa repetição. Enquanto eu tiver uma linha ainda para ler, ele vai ler esse conteúdo. E não é só isso. Conforme ele for lendo as linhas lá do arquivo, né, deixa eu abrir aqui um outro shell para a gente ir vendo. Tá? Em paralelo. Então, olha só, enquanto eu estiver lendo esse arquivo, enquanto eu tiver conteúdo aqui ainda, ele vai pegar uma linha inteira. Então, por exemplo, vai pegar essa linha inteira aqui, tudo isso, e vai jogar dentro de uma variável chamada linha. Então, aqui é uma variável. Tá? Então, na primeira iteração, por exemplo, o valor de linha vai ser isso aqui. Na segunda iteração, o valor de linha vai ser isso aqui. E assim sucessivamente. Tá bom? Bom, beleza. Então, li a primeira linha. O que ele vai fazer? Deixa eu voltar aqui. Opa, fechei, né? Tá. Então, na primeira iteração, o que vai acontecer? Então, linha está armazenando isso. Tá? Ele vai chegar aqui e vai executar essa linha. Então, usuário é uma variável, vai receber crases aqui, estão vendo? Ecolinha. O que o ecolinha vai fazer? Ele vai imprimir o conteúdo disso tudo. Ele vai imprimir o conteúdo da variável linha. Tudo isso. E aí eu vou passar isso para pro cut, para o filtro, né? O cut, ele vai cortar essa linha com base no delimitador 2 pontos e vai pegar o campo 1, ou seja, o nome do usuário. Vai pegar o nome do usuário e vai atribuir para a variável usuário. A mesma coisa para a senha. Só que a senha, eu vou pegar o campo 2. O campo 2. Tá? E aí, beleza, eu tenho o usuário armazenado numa variável e a senha armazenada numa outra variável. Aqui embaixo, user add. Se vocês lembram anteriormente, eu usei, deixa eu sair desse daqui, eu usei o comando add user para adicionar um usuário. Mas eu também tenho o comando user add. Tá bom? O user add ele é mais seco. Então, por exemplo, user add chaves. Opa, preciso de permissão, obviamente, né? Sudo user add chaves. Pronto. Perceberam que ele não ficou perguntando as outras informações? É porque ele simplesmente adiciona o usuário. Ele não pede senha, ele não cria um diretório padrão para o usuário, ele só adiciona o usuário no sistema. Ele cadastra o usuário dentro do arquivo PSWD. É isso que esse comandinho faz. Tá? Bom, então eu estou colocando ele aqui. E aqui no PSWD, eu estou executando ele de uma forma diferente. Tá bom? Porque o PSWD funciona assim.
eu coloco PSWD chaves. Esqueci de novo do sudo. PSWD chaves. Então percebam que ele é iterativo esse comando, né? Então, ó, ele está pedindo uma senha aqui para mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou digitar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eita, é que eu digitei errado? Digitei errado, né? Vamos lá de novo. Pronto, beleza. Então, coloquei uma senha para o usuário-chave. Então, adicionei o usuário-chaves aqui em cima. E aqui eu criei uma senha para ele. Só que isso daqui, ó, que é iterativo no shell script, eu tenho que tratar isso. Tá bom? Como é que eu vou tratar isso? Eu vou utilizar aqui, ó, um echo, tá bom? -e, indicando que eu vou lidar aqui com caractere de escape, tá bom? Então, ó, olha só, eu estou imprimindo a senha aqui, aí eu tenho /n, tá? O /n é quebra de linha, e aqui eu tenho a senha novamente. Por quê? Senha, enter, que é quebra de linha, senha novamente. Eu estou imprimindo isso, mas eu estou redirecionando isso para o comando PSWD. Tá bom? Então, fazendo isso dessa forma, eu não preciso ali, o script não vai parar para eu, administrador humano, digitar aqui a senha. Tá bom? Então, por isso, então, aqui adiciono o usuário, aqui coloco a senha. Vou fazer isso daqui, né, 4 vezes, e ele vai adicionar os 4 usuários. Vamos ver? Então, o arquivo está aqui, opa, é usuários.txt, né? Eu coloquei lá só usuários. Vamos alterar esse nome aqui para usuários apenas, tá? E aí a gente vai executar esse script. Obviamente, deixa eu logar como root aqui, né? Pronto. Script.sh. Ele vai imprimir o conteúdo aqui. Se eu quiser apagar isso daqui, né, que ele não imprime esse conteúdo na tela para deixar o script mais bonitinho, é só redirecionar a saída de texto, né, que a gente viu no script anterior. Será que ele adicionou os usuários? Vamos ver. Vou dar um cat no PSWD. Tava lá Rodolfo, Carla, o Chaves que eu adicionei manualmente. Agora tá lá, ó, Zelda, Mário, Luigi, Adalberto. Tá tudo aqui. Tá? Prontinho, né? Bem simples de fazer, né? Então é isso, gente. Então era isso que eu tinha que falar para vocês de filtro e redirecionamento, tá? Agora eu vou deixar vocês com alguns exercícios para vocês fazerem, tá bom? Então qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um abraço para todos, bom final de semana, até semana que vem.